Produtora Elementos. Fundo preto com a frase: a diferença entre democracia e ditadura é que na democracia se pode votar antes de obedecer às ordens. Charles Bukowski. Sequência de depoimentos em fundo nunca preto. aceitou essa cassação da sua autonomia. Esmeraldo Tarquínio foi um grande deputado. A cassação dele, os caras tinham medo, né? Foi assim um massacre. Imagina Santos se tivesse ganho a Unicamp nos anos 60. Não precisa falar nada. O Departamento de Ordem Política e Social de Santos ficava na São Francisco, na 36. Passa-se 10 anos amargando a perda do direito político. Naquela época a Marítima era o terror aqui na Baixada. Era uma polícia política terrível, né? Tinha fama de uma polícia, era chamada a Gestapo de Hitler aqui em Santos. Você não é nada. Você não vale nada frente ao governo do seu país. Você é uma apátrida dentro do seu país. Um atentado contra a população. Fotos em preto e branco dos conflitos pela autonomia de Santos em 1968. Título: Caçadores de Sonhos. Tema: Cidadania. Cidadania Gastone Rigg, deputado federal em se 1968. procura ter, ou é preciso que se tenha, para com que, democraticamente, todos possamos crescer sob a égide e o princípio da justiça a mais absoluta possível. Sem democracia não existe cidadania, porque L. Alves, os jornalista. direitos são caçados, os direitos individuais, então a cidadania não pode ser exercida. Porque não é só o direito de voto, é todos os direitos, inclusive de manifestação. É a possibilidade que o cidadão tem Neto. de optar por participar ou não, essa é uma opção dele, de participar ou não dos grandes movimentos que envolvem a sociedade, que envolvem as pessoas com as quais ele convive, a cidade na qual ele mora, o país no qual ele habita. Um direito ativo. Quer dizer, não basta ter direitos de não ser incomodado, de não ser molestado, de não cientista ser político. Perseguido, torturado, etc. Mas também é o direito de fazer, de agir, de participar. Então, é o conceito de cidadania ativa. A forma mais expressiva, a forma mais definitiva de participação e de cidadania é através do voto. Para grande parte da população, cidadania é só o direito de votar. E como não escolhe muito bem, não sabe o que acontece com o seu eleito depois que toma posse, não acompanha, vota em qualquer um ou vota por um agrado, um mimo qualquer. Tema: 1968. Aquele momento, 68, 69, é um momento de forte repressão, de extrema falta de liberdade, as pessoas não podiam exprimir o seu ponto de vista, e havia um certo medo das pessoas em relação à subversão, à ameaça terrorista urbana e tal. E o medo impedia qualquer reação. Muito dificilmente os estudantes faziam um movimento pequenininho por alguma coisa, Imagens e mesmo assim em preto e branco em momentos geralmente de repressão. eram perseguidos, eram presos, eram torturados. A linha dura Paulo toma o Matos, poder jornalista. e prendem Imagem mais, do e embate caçam da polícia mais, e montada a torturam cavalos. mais. Não, isso aqui vira inferno. Qualquer grupo de 3, 4 pessoas podia ser interpelado e até preso pela polícia. Uma reunião política, quem fazia a invasão Carlos era a Marítima, Galante, de prender oficial todos, reformado. fazer a detenção. Se alguém fosse preso por uma autoridade dessas ditas revolucionárias, nenhum juiz podia soltá-lo, porque ele não era competente para conhecer ou para poder julgar ou decidir sobre atos
revolucionários. Foi uma barbaridade que o país assistiu, que colocaram todos os líderes populares num navio que estava se arrebentando aí, né? Não encostou, ele ficou a mar aberto. O navio Raul Soares é um símbolo importante desse período da ditadura. Não era só um Imagens símbolo, de não. Os caras repressão eram presos, no navio torturados Raul mesmo lá Soares. dentro. Era uma coisa, era uma prisão mesmo. Tinha lá mecanismos de tortura e tal. Quem teve lá, em grande parte, foram sindicalistas, né? Portuários, o Sindicato dos Marítimos, o Sindicato dos Enfermeiros, tudo isso aí foi ocupado pela Polícia Marítima. E os presidentes foram todos presos e levados para o navio Raul Soares, né? A uma determinada altura, prenderam o próprio prefeito de Santos, que era José Gomes, e todo o seu secretariado. Todo o secretariado da Prefeitura de Santos, os secretários e o prefeito foram presos e levados para o navio. Tema: eleição. E iniciou na política no final dos anos 50 como vereador em Santos. Em seguida, ele se elegeu deputado estadual, né, em 1962. E a cada momento, a cada eleição, fosse na eleição de vereador, fosse na eleição de deputado em 62, depois em 66, ele ia reafirmando a sua liderança no local aqui. Candidato negro, candidato intelectualmente de esquerda, Imagem com né? candidatos. Popular. E foi candidato a prefeito por Eleições. forças, eu acho Hoje que mais vamos escolher um populares. prefeito. Em 66, Manchete ele se principal do reelegeu jornal deputado Cidade de estadual. Santos. Deu E aí, sim, crioulo em mesmo. 68, já com uma bagagem política de quase 10 anos aí de carreira política, aí sim ele conseguiu vencer as eleições para a Prefeitura de Santos. Ele, na época antes de ter as agitações, ele fez as campanhas dele toda no cais, o Tarquínio. A propaganda dele era folha de jornal com silk screen, Tarquínio. Quer dizer, baratíssima. A gente mesmo pintava lá. Em 1968, candidata-se a prefeito. Eram 3 chapas do MDB e uma chapa da Arena. Eram 3 sublegendas do PMDB e uma legenda da Arena. E ele foi o primeiro dos 4. Como ele era absolutamente honesto, a ditadura militar tentou suborná-lo para trazer ele para a base de apoio, como eles fazem com todo mundo hoje, e todo mundo aceita, mas ele não aceitou. Tema: Esmeraldo Tarquínio. Tarquínio, Sequência de como um depoimentos homem de em origem fundo humilde, preto. né, que cresceu em si mesmo, cresceu nos próprios pés, era uma figura muito doce, muito amável. Uma história de vida muito bonita, quer dizer, alguém que veio de baixo, sem recursos financeiros, que se fez na vida, né? Eu só tenho bons exemplos, né? Falar que Imagem em preto ser e filho branco do Esmeraldo de Tarquínio com sua família. é bom, para mim é muito bom. Muito atento aos problemas da cidade e aos problemas da população. O Esmeraldo era uma pessoa que andava na rua, ele não dirigia, né? Ele andava de ônibus, de táxi, de carona ou a pé. Então, e ele era um sujeito que, para atravessar uma rua, Imagem ele em um preto ponto e a branco outro, a 100 de metros Tarquínio distância, levava discursando. 2 horas, porque cada pessoa que ele encontrava, as pessoas paravam. Ele tinha um carisma, uma energia, uma simpatia. Todo mundo Manchete parava principal ele. do jornal Cidade de Todos. Santos. Ele conhecia Tarquínio deixa todos, muita e gente louca. cumprimentava todos. Era um conhecer Imagem a de Tarquínio cidade com sua esposa e amigos. como muito pouca gente conheceu. Ele me assessorava nos assuntos como repórter, o que eu precisasse de Santos e da Baixada, eu recorria a ele, não só para informações, como para encaminhamento. Ele me apresentou o Pelé, que eu tinha que fazer uma reportagem com o Pelé. As pessoas conhecem o meu pai da política, né, que era uma figura pública. Eu conheci o meu pai em casa, eu conheci o meu pai no Santos Futebol Clube, eu conheci o meu pai cantando, né, quer dizer, meu pai foi crooner de orquestra. Houve gravação dele, é impressionante. É um cantor internacional de jazz. Um artista, né? Tema: AI-5. Em 13 de dezembro de 1968, foi baixado um ato institucional, que era o AI-5,
um ato institucional do governo militar da época, né? E que dava ao governo poder de, não era o direito, dava o poder de retirar, de caçar, de interromper os direitos civis e os direitos políticos de quem ele bem entendesse, dentre outras atrocidades que aquele ato trazia em si próprio. Aí sim o regime deu uma fechada mesmo, né? O Congresso foi fechado, a repressão se tornou mais forte. Começo dos anos 70 foram anos muito difíceis. Muitos que foram presos e torturados e mortos na prisão. Jornalistas, muitos foram perseguidos e mortos. Imagem época, dos a Marítima era militares um terror aqui reprimindo na a população. Era uma polícia política terrível, né? Ela tinha fama de uma polícia, era chamada Gestapo de Hitler. Imagem da Santos. notícia de Foram jornal tempos diz: negros desacato à e nação. Santos Tarquínio teve Cassado. Manchete principal do jornal A manter o Tribuna. silêncio Justo renuncia. Vem durante intervenção. a negra noite da ditadura. Quando eles caçam, Tarquínio, caçam e botam aí um interventor, um velho reacionário, general, Bandeira Brasil. Seja como for, eu acho que Santos nunca aceitou essa cassação da sua autonomia. Quer dizer, eu sempre digo que Santos talvez tenha sido a única cidade brasileira que, ao longo desse período que ficou impedida de eleger o seu prefeito, ela lutou contra isso. Tema: luta pela autonomia. Passa-se 10 anos amargando a perda do direito político. Ele só foi retornar à vida pública em 1979. Quer dizer, aí sim ele volta com toda a força e energia, né? Se torna presidente do PMDB local. E em 1982 não havia ainda eleições para prefeito, ainda Santos era uma área de segurança nacional. O Esmeraldo concorreu novamente a deputado estadual. E aí voltou para a candidatura e se consagrou. Passava na frente da Assembleia, né? No prédio da Assembleia, era o caminho de Santos para São Paulo ali. Eu morava no caminho, depois da Assembleia. Aí a minha mãe falou assim: o seu pai põe a cabeça, olha para o prédio da Assembleia e falou assim: Alda, será que eu vou voltar? Quando a minha mãe me falou aquilo, eu falei: imagina, né? Lógico que vai, né? Tudo indica que vá, não é possível que não vá. Aí não voltou, né? Não voltou. Ficou. A pergunta não ficou nem no ar, a pergunta não foi respondida com a morte dele. Seria o seu retorno ao mandato parlamentar e à vida política prática. Infelizmente, nessas circunstâncias da vida, ele teve um aneurisma. E ficou uns dias em São Paulo, no hospital. Melhorou, piorou. Mas na falta de técnicas, né, que existem hoje, ele subiu, foi governar. Lá em cima. Eu tenho certeza que ele teria tido uma votação astronômica, consagradora. Tema: conquista pela autonomia. Tanto é que houve anistia em 1979, houve um processo houve eleições já para governadores de estado em 1982, então a censura foi abrandada. Mas, enfim, chegamos a 1985, quando elegemos Do jornal Cidade de Santos. finalmente E Santos um outro recuperou prefeito. seu direito de cidadania. A essa Justo altura, o prefeito. Esmeraldo Tarquínio havia falecido e o povo Imagem soube do prefeito fazer Justo jus sendo carregado pela merecimentos população. políticos e históricos. Quando Santos recuperou a autonomia, foi toda uma mobilização. Quer dizer, a Imagens Câmara da fez população caravanas, comemorando eu a participei de uma conquista da delas. A autonomia. virada que o povo inteiro assumiu. Manchete uma- principal do uma jornal A postura Tribuna. Posse de cidadania, consagra uma a postura autonomia. democrática, que assumiu a democracia. Essa comissão da autonomia, que nasceu na Câmara, mas que envolvia não só vereadores, mas OAB,
Associação Comercial, Sindicato Comércio Varejista, profissões liberais e tal, mostrou força e vitalidade esse tempo todo, né? E elegeu com bastante destaque o ex-vice-prefeito de Esmeralda Tarquínio, que foi Oswaldo Justo, que trazia como vice dele próprio o filho de Esmeraldo Tarquínio, o Esmeraldinho. Tanto é que Santos foi a primeira cidade dessas que estava com área de segurança nacional e capital de estado a recuperar sua autonomia. Tema: reflexos da ditadura nos Imagina dias Santos de hoje. tivesse ganho a Unicamp nos anos 60. Não se forma nada. A imprensa, em geral, sofreu um revés muito grande. De tanto ficar calada, porque era obrigada a ficar calada, acabou sem iniciativa. Santos perdeu espaço no cenário estadual, no cenário nacional. Não houve políticas de desenvolvimento, não houve investimentos públicos adequados. Esse modelo Porto, o Parque Industrial de Cubatão e Negócios do Café, que sobreviveu durante muito tempo, foi fazendo água e nada foi colocado no lugar. Isso foi muito ruim mesmo. O que é essa marginalidade? Essa marginalidade é resultado da contenção dos projetos populares. Como hoje que só se fala mal dos caras, que é tudo na base da grana, né? Tome lá, da cá, olha, você me faz esse projeto aqui lá, deixa passar lá na Câmara, que tem tanto, recebe isso aqui. Hoje, pelo menos, os papos é só isso aí. É o exemplo que você tem para dizer que você não é nada. Você não vale nada frente ao governo do seu país. Você é uma apátrida dentro do seu país. Imagina isso para um sujeito que tem consciência do que é ser cidadão. Para um sujeito que tem consciência do que é viver sob o regime democrático e sabe quais são as consequências da transformação de um regime democrático para um regime de exceção sob a ditadura. Fim de depoimentos em fundo preto. Poema em fundo preto. Abre aspas. Lavrei a terra, adubei-a com água e sal, dos olhos meus e da companheira, e dos amigos fiéis. Vamos à colheita, o trigal apendoou, demos graças a Deus. Fecha aspas. Esmeraldo Tarquínio. Seleção de imagens de Esmeraldo Tarquínio. Em memória, Esmeraldo Tarquínio. Créditos de produção em fundo preto. Caçadores de Sonhos. Produção executiva: Douglas Policarpo. Direção: Eduardo Ferreira. Assistente de direção: Lailson de Oliveira. Roteiro: Eduardo Ferreira. Produção: Anderson Luiz. Douglas Policarpo, Eduardo Ferreira, Eloy Buono, Lailson de Oliveira, Ranier 90. Direção de fotografia: Ranier 90. Operador de câmera: Ranier 90. Edição: Anderson Luiz, Eloy Buono. Autoração: Eloy Buono. Assistente de produção: Marcelo Rodrigues, Tarsila Vasconcelos. Pesquisa: Douglas Policarpo, Eduardo Ferreira, Eloy Buono, Lailson de Oliveira, Ranier 90. Orientação de projeto: Simone Brown. Agradecimentos: Alcindo Gonçalves, Carlos Galante, Esmeraldo Tarquínio Neto, Gastone Rigg, Ellen Alves, Paulo Matos, Ana Heloísa Pfeiffer-Hoff, Aline Alves, Arnaldo Gonçalves da Silveira, Bianca Bicalho Calado, Carolina Drummond, Ana Carolina Silva, Célio Costa, Coronel Sérgio Delbel, Daiane Policarpo, Daniel Meirelles, Daniela A. Souza, Dinorá A. Arruda, Douglas César de Araújo, Douglas Curibara, Eduardo José Matsota, Emiline Dinorá do Nascimento, Érica Alves, Fabiana Conway, Felipe Marino, Fundação Arquivo e Memória de Santos, Gabriel Henrique de Alencar, Gabriela Drummond, José Antônio Arruda, Larissa Carrasco, Letícia Spinelli, Leila Batista Albilon, Luísa Pitzteiser, Luísa Bispo dos Santos, Marcelo Rodrigues, Marco Rodrigues, Marcos Antônio Couto, Maria Tereza Construção, Paula Matos, Priscila Maria Ribeiro, Juan Isalachon, Sandro Rocha de Oliveira, Stravos Timazides, Tarsila Vasconcelos, Toninho Dantas, Valdomiro de Sá, Valdemar de Oliveira Júnior, Professora Arilce Cardoso, Professora Audrey Duarte, Professora Cida Duarte, Professor Christian Godoy, Professor Fábio Capellini, Professora Raquel Pellegrini, Professora Rosa Maria, Professor Regis Junot, Professora Simone Brown, Professora Valéria Vargas. Realização: Produtora Elementos e Unimar.